Suicídio e neurociência. Esse trabalho tem a intenção de encontrar respostas pela neurociência referente à formação física, uma deformação fisiológica ou qualquer anomalia e ação suicida. Esse trabalho é uma análise de um artigo de Cambridge e de Yale, nos Estados Unidos. Foram 20 anos de trabalho, 12 mil pessoas analisadas, pesquisadas, e a revisão de 131 artigos. Suicídio. Suicídio é todo ato praticado pelo próprio indivíduo com a intenção de morte, diferente daquele que, para se aliviar a dor momentânea, ele quer substituir a dor psicológica por uma dor física, ele comete a automutilação. Em terapias, em conversas, foi percebido que as crianças e os adolescentes, em sua maioria, não têm a noção que a morte é para sempre. A neurociência é a ciência que estuda o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Qual é o número de ocorrência em todo o mundo? Suicídio hoje é a 10ª maior causa de morte no mundo, com mais de 1 milhão de vítimas. No âmbito da adolescência, é a 2ª maior causa de morte em adolescentes, a 2ª maior, de adolescentes entre 15 e 29 anos. A cada 40 segundos ocorre um suicídio. E para cada ação de suicídio, para cada ação, há pelo menos 25 tentativas correndo em paralelo. Na análise do suicídio, pensamos assim, qual é a força do suicídio? Que força? Como que eles encontram força para essa ação? E entendemos uma coisa, assim, quando você vê um vídeo de alguém, quando você vê fotos de alguém que está ali feliz, demonstrando alegria, e horas depois, dias depois, ele comete o suicídio, você pensa, como que ele encontrou isso? Por quê? Estava tão feliz, demonstrou tanta felicidade. Há uma questão em que a força e a forca só dependem de uma cedilha. É isso que separa os dois. Assim como os momentos e os comportamentos são coisas sutis, que demonstram que uma pessoa está no estado de um acometimento suicida ou não. A tomada de decisão. A força dessa ação é dada por uma tomada de decisão. Nós tomamos decisões todos os dias. Todos os dias, constantemente, temos que pensar numa tomada de decisão. É realizado tomada de decisão. Milhares, centenas de vezes por dia. Mas o que acontece? O que você precisa conhecer? Nós somos cognição. O que é cognição? A habilidade, é um conjunto de habilidade que nós desenvolvemos para conviver no nosso meio, para o nosso ambiente externo. O que temos também? E o que acontece? Você, com a cognição e a emoção, elas têm que estar em perfeito equilíbrio para que a sua tomada de decisão seja assertiva. Como que você consegue esse equilíbrio? Com a inteligência emocional. A cognição, que é a razão, que é o conhecimento, que é a língua, que é a música, que é a cultura, tudo aquilo que a gente desenvolve para poder habitar o meio, a emoção tem que acompanhar. Se você é muito emotivo e o teu conhecimento não te dá a condição de entender o dano que você pode causar, o que você faz? Você vai agir conforme a emoção. Ou você tem uma emoção de menos e a cognição muito forte, você age somente de forma irracional para algo que talvez possa ser danoso também para você. Isso vai incluir o quê? Uma tomada de decisão equivocada e muitas vezes danosa. A neurociência, ela nesse papel aí, ela entendeu que, junto com os psiquiatras, eles entenderam que 96,8% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno mental. E a depressão é o fator predominante. O nosso objeto de estudo vai ficar focado aqui no nosso córtex pré-frontal, né, em diversos campos. E o que é o córtex? O córtex é a parte cinzenta do cérebro. Descobriram o quê? Que no córtex pré-frontal ventrolateral, o volume menor de substância cinzenta em pessoas com pensamento suicida. Essa parte do córtex analisa o quê? Ela é responsável pela integração de percepção de emoção e a resposta que desencadeia. Lembra que nós falamos lá atrás entre o equilíbrio emocional, a inteligência emocional? Olha só, ele integra a percepção de uma emoção e a resposta que desencadeia. Como que você vai conseguir ter uma boa tomada de ação, tomada de decisão, se você tem um dano aqui? Essa é uma questão onde a cognição tem que ser muito forte para você conseguir vencer essa condição da integração dessa percepção emocional.
é o equilíbrio necessário, a inteligência emocional, você ter uma autoconsciência para conhecer suas emoções, para, uma vez tendo conhecimento dela, você saber controlá-la, porque ninguém consegue controlar aquilo que não conhece. Um outro dano que foi identificado também foi no córtex pré-frontal dorso-medial em adultos com ações suicidas. Nós vimos no outro pensamentos suicidas. No dorso-medial é ações suicidas. Então essas ações suicidas, por quê? Olha só, aqui é onde ele manda a ordem sobre o nível de colesterol. E o cortisol, desculpa. Então esse excesso de cortisol dado por esse dano gera esse medo que a gente tem da amígdala, que é para criar aquela suprarrenal, para nos livrarmos do perigo. No caso aqui com esse dano, esse excesso nos gera medo. Que medo? O medo de um bullying, o medo de alguém que vai falar mal, o medo de alguém que vai me criticar, o medo de ir para a escola, o medo de pegar um ônibus, o medo de participar daquele conjunto de amigos, daquela comunidade. Então esse medo é excessivo e ele sempre vai nos retrair, nos levar ao isolamento, nos levar a uma depressão. Que esse dano causa a falta da identidade e da impressão social. Se eu perco a minha identidade social, eu não vou mais naquele lugar, porque eu perdi a minha identidade. Mais isolamento, perda do altruísmo, perda da confiança a longo prazo que foi descoberto. Olha só, alguém com medo, com perda da identidade social, perde o altruísmo, não tem mais empatia e não tem mais confiança, que lugar que ele encontra? Ele encontra a solidão, a depressão e um caminho para a própria morte. Outro que foi encontrado também foi um dano no mecanismo de extensão que gera a disfunção serotoninérgica, emissão e na sua recepção. O nível vai ser encaminhado de forma irregular e a absorção também. O que acontece? Você vê essa aí, ó, alta letalidade em pessoas com transtorno bipolar. Por quê? Porque aquele que tem um problema na serotonina, ou ele vai ficar emotivo demais, ou ele vai ficar irritado demais, com muita facilidade. Então essa condição gera a bipolaridade, acentua a bipolaridade e gera também a condição de controle comportamental com prejuízo na tomada de decisão. Por quê? Se eu estou num conceito de bipolaridade, o que acontece? A serotonina vai fazer falta ou vai ter uma serotonina em excesso, que vai me gerar irritabilidade, vai me gerar a minha emotividade e a ausência do medo, que esse é também a força do suicídio. O que é a ausência do medo? A ausência do medo é a coragem para fazer qualquer coisa. Um dos fatores de risco para o suicídio na adolescência, a biopsicossocial, que é o quê? Aquele momento em que a gente não se encontra na nossa adolescência, que sabemos assim, não somos adultos suficientes para a independência e nem somos crianças suficientes para fazer qualquer coisa e não nos responsabilizarmos, né? Então essa condição ela é muito forte na adolescência, junto com a impulsividade, que também faz parte da adolescência. Se eu não tenho um bom apoio social, o que vai acontecer? Eu não vou saber resistir a essa pressão, a essa opressão que tem do bullying, a opressão da rejeição, não pertencente a uma tribo, não pertencente a uma identidade. E o que acontece com isso? Justamente essa condição de baixa resiliência, impulsividade, tudo está ligado ao excesso de cortisol, onde você gera essa falta de impressão social e essa perda do altruísmo e empatia. Né? Os adultos às vezes não percebem que quando tratam com adolescentes e crianças, esquecem que eles têm dores pior do que a nossa, porque nós temos experiência, temos história de vida, temos uma condição que nos leva a tomar uma decisão de forma melhor, mais lógica, mais racional, e não todos, não estou dizendo que justamente como a segunda causa maior de morte por suicídio é entre adolescentes, vê-se que eles são quem mais precisam de apoio. E pensamos assim, e quem apoia? A escola? É uma igreja? É uma comunidade? É um grupo? Todos. Todos nós somos responsáveis por aqueles que nos rodeiam. Todos são responsáveis por um comportamento que achamos estranho ou percebemos uma tristeza.